Olá, minhas caras, meus caros. Então, vamos continuar nossa exploração da teoria do conhecimento, nossa exploração do Menon, né? A gente ia fazer o encontro presencial, como a internet estava fora do ar, agora voltou, tanto que eu estou usando o Zoom, mas enfim, já desmarcamos, vamos fazer um encontro presencial na outra semana, né? Pelo menos quando eu gravo as aulas dá para separar em partes, né? E vocês também podem dar pausa no meio para não cansar-se tanto, né? E assim eu não abuso da paciência benevolente de vocês como ouvintes, tá? Vamos lá. A gente terminou na última vez vendo a passagem do escravo no Menon, né? Nós lemos aquela passagem com um certo grau de detalhe para destrinchar o texto, né? Que nem sempre é o mais claro, né? Senão, quando a gente presta atenção no que está sendo dito e se faz acompanhar de alguns auxílios, né? Como, por exemplo, desenhar a figura que está sendo discutida e assim por diante. A gente terminou aquilo, então o que eu quero fazer hoje é pegar lá do final, o final da passagem do escravo, né, que é quando o Sócrates retoma o diálogo com o Menon propriamente, né? Eu quero pegar essa passagem porque justamente nessa passagem a gente volta àquele que é o outro tema central que a gente tem que investigar, que a gente está investigando no Platão, no Menon, na filosofia antiga, e que é a definição de conhecimento. Por que eu estou dizendo isso? Até agora, tá? Se vocês se lembram que eu falei da importância da pergunta do Menon, né? Que tem a ver com se é possível ensinar a virtude, né? E que ela guia muito da reflexão que o Platão propõe, né? A pergunta sobre o conhecimento se dá em termos de saber se é possível adquirir conhecimento e, portanto, também ensinar, né? Passar adiante o conhecimento, colocar o outro em estado de conhecimento, tá? Agora, até agora, o que não foi discutido ainda foi a definição ou a natureza do conhecimento. A gente está simplesmente supondo que o conhecimento existe, ou, aliás, toda passagem que a gente acabou de ler do escravo do Menon tem, entre outras funções, justamente demonstrar que o conhecimento é possível. Existe conhecimento, nós podemos adquirir, tá? A aporia do Menon, vocês se lembram que a aporia do Menon era a tese de que o conhecimento é impossível, porque se a gente não conhece algo, a gente não sabe o que procurar, e não conhecendo ou encontrá-lo, não saberia que conhece, que conhecemos, tá? Então, a gente não saberia identificar, né, aquilo que estamos procurando. Aliás, uma referência erudita importante aqui é, por exemplo, no filme Mosquito, de 1995, que é um estudo da relação do homem contemporâneo com o meio ambiente através de mosquitos gigantes mutantes, né, alienígenas. E em um certo momento, né, o que acontece é que eles chegam no acampamento, né, tá tudo destruído, os mosquitos mataram todo mundo, eles não sabem o que aconteceu, né? E aí um fala, vamos procurar, né? E aí o outro fala, procurar o quê? Se não sei o que devemos procurar, né? Como vou saber se encontrei? Minuto 33 do filme, tá? É Menon na veia, tá? Se alguém, vocês podem dar um curso sobre filmes de monstros mutantes alienígenas e Platão, tá? Bom, voltando para a nossa teoria do conhecimento, a gente então chegou ao momento no qual a gente mostrou que o conhecimento é possível. A gente sabe que o conhecimento é possível, é onde a gente está agora. O próximo passo do Platão, qual vai ser? Vão ser dois, né? Digamos, um de longo alcance, né? Que é o percurso até o final do diálogo, e um que é o primeiro passo logo depois que ele encerrou a conversa com o escravo. E o primeiro passo, quando ele encerra a conversa do escravo, é justamente começar a introduzir aquilo que aparece lá no final do diálogo, que é a noção de conhecimento como crença verdadeira justificada. A definição clássica, a definição tripartite ou tripartida do conhecimento, que é aquilo sobre o que eu vou falar um pouco para vocês, tá? Na passagem, no trecho que vai de onde estamos no diálogo, que é mais ou menos 2/3 do diálogo, até o final do diálogo, basicamente o que o Sócrates faz é retomar as conclusões dele acerca do conhecimento para reintroduzir, para retomar a discussão inicial e saber se é possível ou não ensinar a virtude. Aí entram vários temas que não vão interessar a gente, por exemplo, o papel dos sofistas, a retórica, né? E assim por diante. Mas no finalzinho, quando ele mostra que não é necessária a ciência ou o conhecimento em sentido forte para que a ação correta seja feita, para que os homens
ajam corretamente, né? Quando ele chega lá, ele retoma, né, a definiçãozinha de conhecimento como crença verdadeira justificada, pelo menos algo bastante próximo disso, né? Num teteto, né, que a gente vai ler também, pelo menos uma passagem, tá? A gente está ficando bastante em Platão, quero que a gente avance do Platão, tá? A gente vai ler pelo menos uma passagem no teteto, isso é muito claro. Se der, eu ainda mostro isso para vocês hoje, tá? Bom, mas o que eu quero, então, é partir da resposta que o Menon vai dar, né, após o interrogatório do escravo, para vocês verem como começa a ser introduzida aí a distinção entre opinião e conhecimento, ou mesmo opinião verdadeira e conhecimento, e começa, portanto, a se desenhar, no texto do Platão, a definição clássica ou tripartida do conhecimento. Antes da gente ir para o texto do Platão, eu quero dizer algumas coisas para a gente sistematizar o que estamos vendo e para vocês verem que aquilo que eu estou dizendo aparece no texto, faz parte, deve ser usado para a gente entender corretamente o texto do Platão, pelo menos essa leitura que a gente está tendo do texto do Platão. Há outras que não precisam, talvez, usar os conceitos que eu estou usando, tá? Mas para aquilo que interessa a gente aqui, precisa, tá? Bom, então, como eu disse, o interrogatório do escravo tem por função mostrar que o conhecimento é possível, que nós podemos adquirir. A gente ainda não sabe o que o conhecimento é. A gente já sabe, porque eu já disse isso para vocês 50 vezes, a essa altura vocês já aprenderam, aquilo que vai emergir, né, a proposta de definição de conhecimento do nosso amigo Platão, no caso Sócrates, né, Platão através de Sócrates, é o que eu chamo de teoria tripartida do conhecimento. Essa altura também eu espero que vocês já tenham decorado, tá? Que já acione um sininho pavloviano na cabeça de vocês, tá? Quando eu falo a definição clássica tripartida do conhecimento, vocês sabem que isso significa dizer que o conhecimento é uma crença que é verdadeira e que é justificada. Tripartida porque são sempre 3 elementos, tá? Crença, verdadeira, justificada, tá? Agora algumas coisas, tá? Para vocês pensarem sobre metodologia filosófica, sobre como disciplinar o pensamento para a gente pensar filosoficamente, tá? Ou como os filósofos pensaram, tá? Quando a gente define conhecimento como crença verdadeira justificada, o que a gente está oferecendo não é só uma definição de conhecimento, mas é mais propriamente uma análise do conhecimento. Se lembram que a gente viu algumas aulas antes, né? Que há uma diferença, que os filósofos distinguem o método da análise, o método analítico, e o método da síntese, o método sintético. E que isso significa muitas coisas diferentes ao longo da história, tá? Mas, de modo geral, o movimento sintético é um movimento unificador, que se assemelha, por exemplo, àquilo no qual a gente obtém um ser novo, um produto novo, um conceito novo pela junção de outros termos ou coisas ou o que quer que seja, né? E aquilo que está a ideia principal, né, por oposição, que a gente encontra no conceito de análise, é justamente a decomposição, a separação de algo complexo, composto, né, que constitui uma unidade, em seus elementos simples, né? E por isso a gente sempre retoma a metáfora, a analogia, melhor dizendo, com a análise química, né? A água é um certo composto que a gente pode decompor nos seus elementos. Quando a gente diz que o conhecimento é uma crença verdadeira justificada, a gente está decompondo um certo conceito, né? um certo conceito, o conceito de conhecimento, em seus elementos simples, né? Diríamos, tá? Ele é uma crença, ele é verdadeiro e ele é justificado. Vejam, o conhecimento é a síntese desses elementos. Um dos pontos importantes que aparece nos diálogos platônicos, no Meno, no Teeteto, na República também, né, é que justamente apenas alguns desses elementos, mesmo em dupla, né, não chegam a constituir conhecimento, né, e são, portanto, diferentes de conhecimento, tá? Isso é importante, por quê? Porque muito da reflexão epistemológica, muito da teoria do conhecimento do século XX, principalmente dentro da chamada tradição analítica, vai identificar, e provavelmente isso é um erro, né?
problema do conhecimento, ou seja, o conjunto de reflexões possíveis sobre o fenômeno do conhecimento, com simplesmente a análise do conhecimento, a tarefa de decompor o conhecimento nos seus elementos essenciais. Por que você faz isso? Bom, porque essa definição do conhecimento como crença verdadeira justificada, ao mesmo tempo que ela é útil e adequada, porque ela, digamos assim, ela formula, ela capta muitas das nossas intuições naturais sobre o conhecimento, ela também, por, digamos assim, dizer que crença verdadeira justificada são condições necessárias e suficientes para que eu tenha conhecimento, ela se abre, né, ela abre o flanco para objeções, para críticas, né, de vários tipos. Tá? Como é que a gente faz isso? Como é que a gente faz críticas? Tá? Como é que a gente pode criticar uma certa análise do conhecimento? E criticar não significa dizer algo de ruim, significa criticar de sentido filosófico, que é analisar, né? Interpretar, e aí encontrar os erros, as limitações. Bom, a gente pode, por exemplo, se perguntar se os termos que a gente está utilizando são bem compreendidos, bem definidos. Tá? Será que a gente sabe o que significa falar de crença, falar de verdade, falar de justificação? A gente também pode mostrar, né, que um desses elementos talvez não é necessário para que eu tenha conhecimento, tá? Ou que mesmo um desses elementos seja contrário, incompatível com aquilo que eu chamo de conhecimento. Pensar filosoficamente é esse trabalho, né, da gente fazer um jogo com certas regras sobre os conceitos, né? Quando vocês estudaram lógica, lá no primeiro ano, vocês aprenderam que há vários tipos de argumentos, de formas de argumento, né? E essas formas de argumento, elas sempre abrem possibilidades para a gente justamente analisar os argumentos oferecidos e criticá-los, seja pelo seu conteúdo, seja pela sua forma, tá? O jogo filosófico tem certas regras, né? E algumas reações, né? Tem que se tornar naturais em vocês, do mesmo jeito que quando a gente joga xadrez por muito tempo, alguns movimentos são mais ou menos naturais ou exigidos pela gente, tá? Então, quando a gente analisa o conhecimento e diz que o conhecimento é uma crença verdadeira justificada, isso, por um lado, resolve várias coisas, mas por outro também faz nascer problemas, né? As teorias filosóficas nunca devem ser tomadas como um pacote que a gente compra. As teorias filosóficas estão aí para a gente entender, e depois que a gente entendeu, a gente avaliar o seu valor, né? O quanto elas podem dizer para a gente, o que elas podem dizer para a gente, portanto, quanto elas valem, digamos assim, no jogo filosófico contemporâneo também, tá? Bom, por que eu estou dizendo tudo isso, tá? Vamos examinar um pouco esses elementos que estão envolvidos na ideia de crença verdadeira justificada, tá? Que vão aparecer, então, no texto do Platão. Bom, a primeira coisa é que o modelo que Platão vai propor, se ele identifica conhecimento com crença verdadeira justificada, tá? É que Platão está preocupado, Platão está tratando, né? A definição diz respeito ao conhecimento proposicional. Você se lembra que a gente viu, em certo momento, várias distinções possíveis entre os tipos de conhecimento, a priori, a posteriori, né? Por familiaridade, por definição, né? Por descrição, perdão, e assim por diante. E um dos modos da gente distinguir ou separar tipos de conhecimento é falar de saber que e de saber como. Saber como é saber como realizar algo, como produzir um certo resultado a partir de uma certa ação, como realizar uma certa ação, e o saber que é o que a gente chama de saber proposicional, porque depois do que vem justamente uma proposição, uma sentença declarativa. Eu sei que hoje não está chovendo em Guarapuava, eu sei que a minha internet pifou hoje à tarde, eu sei que eu sei que a água ferve a 100 graus, eu sei que conhecimento é crença verdadeira justificada e assim por diante. Então, o modelo com o qual está preocupado o Platão é o conhecimento proposicional, tá? Se vocês forem ler, né, outros textos do Platão ou o Aristóteles, vocês vão ver que na Grécia, muito do que a gente chama de saber como era tratado, por exemplo, dentro da discussão da técnica, né, e do aprendizado, daqueles exemplos de artesãos,
e até poetas, que eram equiparados às vezes aos artesãos, que sabiam produzir um resultado, sabiam manejar perfeitamente suas ferramentas para ter um produto, e, no entanto, não saberiam descrever proposicionalmente, né, dar as instruções para realizar aquela tarefa, né? Um sapateiro pode saber fazer um sapato, porque cresceu fazendo isso, viu seu pai fazer, e não ser capaz de escrever um livro sobre, digamos assim, a técnica de fazer sapatos, né? A distinção, é claro, entre saber como e saber que não é equivalente à distinção entre técnica e episteme nos gregos, mas ela está ligada, né? A gente pode ter insights, pode ter sacadas interessantes quando a gente for ler o que os gregos tinham a dizer, por exemplo, sobre a técnica, né? A técnica não como arte de produzir algo, tá? Bom, então, desde a antiguidade, a filosofia ocidental privilegia o saber que, o saber proposicional, tá? E não o saber como. Tá? Justamente as sistematizações do saber como muitas vezes são opostas, né, à ideia de saber racional, saber proposicional, né? Por exemplo, as experiências místicas, né, no qual tem um contato direto com a verdade e não um contato proposicional, semântico, né, com a verdade. Agora, outra coisa que aparece nessa definição é que se o conhecimento é crença verdadeira, justificada, tá? E a gente vai ver isso especialmente no Platão, isso implica uma certa concepção fundacionalista de conhecimento, tá? E a metáfora do encadeamento, tá? Dos cadeados que aparecem, das correntes, né, que aparecem lá no final do Meno, quando ele faz as estátuas de Dédalo e assim por diante, elas exprimem justamente esse caráter fundacionalista, essa dependência, né, de uma verdade para com verdades primeiras, ou melhor ainda, da possibilidade de você produzir verdades particulares ou localizadas a partir de verdades ou conhecimentos de base, princípios, né, a partir dos quais a gente constrói o restante do nosso conhecimento, tá? Por exemplo, se eu tenho uma certeza, a certeza de que o escravo é capaz de recuperar o seu conhecimento, eu posso concluir que há conhecimento, né? Uma relação entre as verdades, né? E essa relação é uma relação que é também hierárquica, tá? Há uma relação de dependência entre verdade ou conhecimentos que são mais básicos primeiros e aqueles que são derivados, aqueles que precisam daqueles iniciais para serem estabelecidos, tá? Um outro aspecto, um outro modo pelo qual isso se reflete, né, no texto platônico, aliás, um outro modo pelo qual vocês podem pensar a presença disso no texto platônico é recuperar toda aquela ideia de um modelo euclidiano, né, que eu dei para vocês. Por quê? Porque no modelo euclidiano, né, no qual de definições, postulados, axiomas, eu deduzo teoremas particulares, né, há justamente essa ideia de uma hierarquia e de uma dependência, de uma interdependência, e, portanto, também de um sistema ordenado, né, dos meus conhecimentos, no caso do Euclides da geometria, mas no caso de Platão, da totalidade do meu conhecimento, tá? Então, já aparece aqui tanto o caráter proposicional do conhecimento, que é fundamental, né, quanto o seu caráter, quanto o caráter fundacionalista da abordagem platônica, do modelo platônico, do modelo de Euclides, do modelo de Aristóteles e assim por diante, tá? A resposta, então, para isso, a gente vai encontrar naquela passagem lá no final do Meno e também, por exemplo, no TT, tem 201C e até 202D, tá certo? Eu vou dar uma pausa agora, vou gravar outro vídeo onde eu vou falar um pouco sobre os elementos dessa definição clássica do conhecimento, dessa definição tripartite. Vamos falar um pouco sobre crença, sobre verdade, sobre justificação. Aliás, não vou gravar tudo, depois qualquer coisa eu faço uma pausa, separo os vídeos em dois, tá? Então, eu disse antes para vocês que essa definição, a definição tripartite, ou definição clássica do conhecimento, ela articula algumas intuições naturais que nós temos, ou ela capta alguns aspectos que a gente associa com o conhecimento, tá?
Por quê? Bom, se o conhecimento é crença verdadeira, justificada, quando a gente pensa em conhecimento, parece que nós pensamos, de fato, em coisas que têm a ver com crença, com verdade, com justificação, e a gente vai ver por quê. Primeiro, parece, de fato, que o conhecimento é uma crença, ou é alguma coisa que tem a ver com o indivíduo, com o sujeito, tá certo? Uma crença é uma coisa que está na nossa cabeça, tá certo? E o fato, isso pode ser mostrado pelo fato de que a gente fala, por exemplo, eu sei que, né? Sou eu que sei. Ou eu conheço tal coisa, tal pessoa, né? Sou eu que conheço. Saber ou conhecer parece ser uma coisa que está dentro de nós, tá certo? Agora, o que é uma crença, tá? Uma crença há outras definições possíveis, mas eu sempre falo de definição padrão, clássica, tá? Pode haver, às vezes, alguém vai discordar que essa é a definição clássica ou padrão, mas eu defendo, tenho razões para defender que sejam, tá? Quando a gente fala quando a gente fala de crença, né, a gente está falando, para a maior parte dos filósofos, basicamente de estados mentais, tá? A gente pode tratar crenças, por exemplo, como disposições, tá? Alexander Bain, no século XIX, uma série de filósofos no século XX fazem isso, tá? Como disposições para agir. Mas, em geral, e mesmo quando a gente está com disposições, dá para a gente relacionar isso a estados mentais, né? Estados mentais geram disposições, né? Bom, mas crenças são estados mentais. Que tipo de estados mentais? Ou o que é um estado mental? Tá? Bom, um jeito de pensar os estados mentais é a partir da abordagem intencional, tá certo? É a abordagem que toma seu nome, não tem a ver com intenção de querer, mas tem a ver com intenção no sentido de entender, mirar, né? Visar alguma coisa, tá? Ter como alvo alguma coisa, tá? Essa ideia de intencionalidade foi introduzida, digamos assim, reintroduzida, na verdade, no vocabulário filosófico moderno e contemporâneo pelo Brentano, em 1974, mas ela capta muito do modo de pensar sobre estados mentais, sobre fenômenos psíquicos, né, para usar o termo do Brentano, que já estavam presentes ao longo da história da filosofia. Mas, basicamente, um estado mental é, primeiro, um estado, né, uma certa situação em que a minha mente se encontra. Isso aqui não é redundante, tá, dizer isso. É porque dizer que é um estado significa dizer que é, digamos assim, um instantâneo de um momento, mas que se modifica, né? Estados mentais se sucedem uns aos outros, assim como estados físicos sucedem uns aos outros no tempo, né? Estados mentais não são coisas fixas, são coisas que se dão no tempo, né? São coisas que são algo que se expande, que pertence ao tempo que está dado no tempo, tá? Agora, estados mentais, além de serem, então, algo que é dado no tempo e que nós percebemos por introspecção, isso aqui é uma herança essencialmente cartesiana, embora, obviamente, Descartes não seja nem o primeiro nem o último a usar isso, tá? Mas a ideia é que estados mentais, isto que está acontecendo no tempo na nossa mente, é algo ao qual nós temos acesso pela introspecção, né? Sou eu que tenho acesso aos meus estados mentais e eu tenho acesso a eles pela introspecção. A tese de que sou eu e apenas eu que tenho acesso aos meus estados mentais é o que se chama de privilégio epistêmico da primeira pessoa. A ideia de que eu tenho um acesso privilegiado, né, em primeira mão, ao meu eu, enquanto os outros têm um acesso apenas imediato, de segunda mão, né, e, portanto, acesso nenhum, na verdade, ao meu eu, aos meus estados mentais que fazem parte, estão dentro, alguns dirão se identificam com o meu eu, tá certo? Bom, agora, estados mentais não devem ser identificados, no uso que se faz disso em filosofia, meramente com sentimentos, emoções ou sensações, tá certo? Estar mal-humorado, estar angustiado, são eventos mentais, né, que a gente pode analisar, mas classicamente, quando se fala em estados mentais, se pensa em estados mentais como algo que tem um certo objeto, que se dirige a algo,
que é justamente a tal da intencionalidade. Então, o estado mental é uma certa situação temporal na nossa mente que está dirigida a alguma coisa que tem um objeto, que visa um objeto, né, que tem um objeto por conteúdo, por aquilo que está dentro do estado mental, certo? Agora, além, então, desses estados mentais, serem subjetivos, além deles terem um objeto, além deles estarem no tempo, outra coisa que os caracteriza é que eles, então, já que estão no tempo e se modificam, eles podem assumir atitudes diferentes, né? A gente tem sempre no estado mental um objeto ao qual o nosso estado se dirige e uma atitude, né? Uma qualificação, que é uma modificação desse estado, tá? E pode parecer complicado, mas se a gente pensar em exemplos, não é tanto, tá? Imagine, por exemplo, um cão vira-lata caramelo, fofinho e simpático, que a gente pode chamar, por exemplo, de Rex, tá? Lógico, nunca tem muita imaginação, né? Bom, vamos chamar então o nosso vira-lata caramelo de Rex. Bom, quando eu penso no Rex, penso em sentido muito geral, o Rex é o meu objeto. Eu tenho um estado mental cujo objeto intencional é o Rex, é esse cachorro vira-lata caramelo. Agora, eu posso fazer muitas coisas, né, na minha mente com esse objeto. Ou minha mente pode estar em várias disposições, em vários estados diferentes em relação ao objeto Rex, ao objeto cachorro vira-lata caramelo. Eu posso temer, né, esse cachorro. Se eu estou andando na rua e ele vem latindo e rosnando para cima de mim, o objeto do meu estado mental, nesse caso, é o cachorro, e aquilo que qualifica esse estado mental é o medo. Eu tenho medo do cachorro. Eu posso gostar do cachorro. É um cachorro fofo que vem aqui na frente. Então, eu gosto do cachorro caramelo, tá? Bom, esse é um estado mental diferente. Tem o mesmo objeto, mas, obviamente, o tipo de relação que o eu, lembre-se do eu lá do começo, que o eu estabelece com esse objeto é diferente. Em uma eu tenho medo, o outro conteúdo do meu ato mental é o medo, e nesta, o outro conteúdo, aquele que qualifica o meu objeto, né, é o gostar, né, o amar, por exemplo. Bom, eu também posso querer aquele cachorro. Um cachorro está na rua, abandonado, eu falo, eu vou pegar esse cachorro para cuidar, né? Bom, esse querer, esse desejar, é outro modo que o sujeito, que o indivíduo, que o eu tem de se direcionar, de se relacionar com o seu objeto, tá? Então, quando eu falo que no conhecimento eu tenho crenças, eu estou dizendo que eu tenho um certo tipo de estado mental que tem um certo objeto. Agora, qual é a qualificação? Qual é a propriedade? Qual é o tipo de relação que eu estabeleço entre o objeto do meu estado mental e, justamente, a crença? É o acreditar, é o considerar o quê? Verdadeiro? Não, vamos falar em acreditar. Bom, vocês veem que aqui a gente já tem um problema que é como é que a gente define o que significa acreditar em algo, crer em algo. É uma coisa bastante complicada. Não vamos entrar aqui nesse ponto agora, mas lembre-se que a teoria da crença, a análise da crença, é quase tão complicada e problemática quanto a análise do conhecimento, tá certo? Bom, mas, enfim, conhecimento, então, envolve crença. Crença é um estado mental, é algo subjetivo, é algo que tem um objeto e é algo que envolve um certo tipo de relação com esse objeto. Quem é que tem a crença? Sou eu. Qual é o estado mental envolvido na crença? É o crer. E qual é o objeto da crença? Aí vem uma coisa interessante. O objeto da crença não é algo, tá certo? Eu não sei algo. Eu sei que algo. Lembre-se, conhecimento proposicional. Então, o objeto da crença é uma proposição. Eu não creio em gnomos, eu creio que gnomos existem. Eu não creio na seleção brasileira ou no Palmeiras. Eu creio, eu acredito que o Palmeiras será campeão brasileiro, da Libertadores e Mundial em 2021. Tá
certo? Bom, isto é, então, o objeto da minha crença. O objeto da minha crença, vejam que interessante, são proposições. Nos outros estados mentais, os objetos dos meus estados mentais podem ser coisas, né? Dados sensíveis, gostos, sabores. As crenças têm por objeto proposições, tá certo? Bom, então, o ponto é que quando a gente crê em algo, a gente crê ou acredita que crê, tá certo? Agora, além disso, outra coisa interessante é que o conhecimento está ligado à noção de verdade. Se vocês se lembram das aulinhas de lógica lá no primeiro ano, vocês se lembram que existem várias teorias diferentes da verdade, que a teoria clássica, aquela, digamos assim, corresponde à teoria clássica do conhecimento também, e a teoria correspondencial da verdade, que diz que a verdade é a adequação entre aquilo que eu penso ou que eu digo e a realidade, a coisa que está fora de mim, a coisa que o meu pensamento ou a minha linguagem espelha, descreve, tá certo? Há outras teorias da verdade, como a teoria pragmática, que diz que a verdade é aquilo que é útil à minha sobrevivência, simplificando bastante, claro. Teorias coerentistas, que dizem que a verdade se sustenta por inter-relações entre as várias verdades particulares com diferentes pretensões de conhecimento que nós temos, né? Tem teorias redundantes da verdade, que a verdade é simplesmente um qualificador inútil, porque dizer que algo é verdadeiro é a mesma coisa que dizer que algo é, e assim por diante, tá? Bom, mas aqui a gente está falando de verdade correspondencial, tá certo? E vejam, falar em verdade correspondencial também capta nossas intuições mais naturais sobre a verdade. A gente imagina que a verdade é algo, a gente diz a verdade quando a gente está dizendo como o mundo é. Dizendo, como dizia Aristóteles, né? Dizer do que é, do que não é, é dizer o verdadeiro. Dizer do que não é, e do que não é dizer o falso. E é claro que vai tocar o telefone. Então vamos parar, eu parei no Aristóteles. Bom, deixa eu ficar por aqui, senão vai ficar muito longo esse vídeo. Eu vou, então, a gente já viu a ideia de crença. Eu vou parar aqui, retomo a ideia de verdade, né? Do segundo elemento da nossa análise do conhecimento, da nossa definição de conhecimento, né? A gente já viu um pouco o que tem a ideia de crença. Vamos agora passar a ideia de verdade e também um pouco a ideia de justificação, ok? Tchau, tchau, até daqui a pouco. Até o próximo vídeo, minha gente.